Quando você faz uma ligação, envia uma mensagem ou assiste um vídeo, há uma rede invisível que conecta tudo isso. E essa rede é mantida pelas operadoras de telecomunicações, empresas que lidam com volumes gigantescos de dados. Naturalmente, uma infraestrutura tão vasta também está na mira dos criminosos. Ransomwares, vazamentos, espionagem digital, os riscos são reais e crescentes. O que será que está sendo feito para garantir conexões mais seguras para todos nós e onde é que ainda a gente pode avançar? É o que a gente vai descobrir no episódio de hoje do Safe Talks. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou Alan Costa, vice-presidente de Relações Institucionais da ESH e o seu anfitrião e apresentador aqui no nosso Safe Talks. Quando a gente fala de temas como hiperconectividade, 5G e mesmo 6G, nós estamos falando de tecnologias que facilitam a vida das pessoas e das empresas, oferecendo transferências de dados em velocidades recordes e possibilidades nunca antes vistas de comunicação à distância. Mas, infelizmente, a gente também está falando de mais oportunidades para criminosos. Sua inventividade, infelizmente, também não desacelera. E é por isso que, para me ajudar a dar um panorama de tudo que envolve essa mistura entre telecom e segurança digital, eu conto com a presença hoje do José Luiz Marques, gerente de cibersegurança da Claro Empresas. José Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Alan. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho que a sua equipe me tratou. É um prazer estar aqui falando com você, falando desse tema tão interessante quando a gente fala de conectividade, segurança, futuro. São coisas que a gente precisa realmente discutir cada vez mais. E eu estou aqui nesse mercado há mais de 3 décadas, já vi de tudo um pouco. Eu espero dividir um pouquinho com você e com seus espectadores um pouco dessa experiência nesse universo de telecom e de cibersegurança. Muito bacana. E eu sempre começo, Zé Luiz, abrindo o microfone para que você se apresente. Falar um pouquinho sobre você, quem você é. E eu estou ansiosíssimo por esse papo, porque pelo que eu vi aqui, nós vamos ter muita coisa interessante nessa tua trajetória, nessa tua carreira, que é muito diversificada. Então, se você quiser se apresentar e contar um pouquinho da tua história. Contar história é uma coisa que eu adoro, né, Alan? Então, vamos lá. Estava falando que eu tenho mais de 3 décadas de experiência e eu comecei a trabalhar numa época em que existia um fechamento no mercado de tecnologia, né? Era reserva de mercado. Me lembro bem disso. Você lembra disso, né? Então, na reserva de mercado, a gente não tinha informação a respeito de quase nada. Então, tudo o que você tinha que fazer, você tinha que buscar essa experiência. Eu falo para os amigos que não viveram aquela época, a gente que viveu aquela época era mais ou menos como o MacGyver, né? Lembra do MacGyver? Se você me desse um band-aid, uma escova de dente, uma chave de fenda... Com clips faz uma bomba atômica. Eu arrumava qualquer unidade de fita, qualquer impressora, né? Qualquer perfurador. Então, a gente viveu numa época em que criatividade era o essencial, né? Se a gente não tivesse criatividade, você não sobreviveria naquele mercado. Então, por essa criatividade, essa experiência que a gente pegou sendo inovador, depois eu lembro que quando eu fui começar a ver algumas coisas a mais, eu lembro que surgiu uma palavra em inglês que chamava-se intrapreneur. Eu falava assim, intraempreendedor, né? A gente não sabia disso, mas nós éramos intraempreendedor. Sem dúvida. Um cara que era inventivo, um cara que criava os seus produtos, que desenvolvia o seu mercado, que criava as suas soluções, né? Então, essa criatividade, essa inovação que a gente trazia dentro do nosso trabalho foi me levando pela vida fora e assim eu comecei trabalhando no Bradesco, na época eu trabalhei no Bradesco, isso me levou a participar do desenvolvimento do mercado bancário no Brasil. Tem histórias interessantes para falar a respeito de ideias e coisas que aconteceram nesse mercado. Aí eu fui trabalhar na CPM, na Getrônicas, participei do crescimento do mercado de redes, né? A gente viu a Cisco começar a dominar todo esse mercado. Depois fui para Primesis, Embratel e Claro.
participei de todo o desenvolvimento do mercado de segurança. Tem algumas histórias do mercado de segurança que as pessoas não lembram, né, o que está acontecendo hoje, mas é importante a gente tá pensando nisso. Então, hoje eu cuido de uma equipe de cibersegurança dentro da Claro, são engenheiros arquitetos, e nós fazemos todos os projetos para o mercado de B2B, procurando o melhor custo-benefício dentro das soluções que a gente tem hoje no mercado brasileiro, né? Então, mais ou menos isso é a minha carreira. Bacana, tá? Bacana. E você é alguém, como eu disse antes, né, mencionei que eu dei uma olhada aqui no roteiro que o pessoal preparou e vi aqui que a tua formação é interessantíssima, né? A tua formação está muito além de só cibersegurança e tecnologia, né? Linguística, administração, finanças, além dos livros sobre gestão e cultura. Aliás, eu quero te agradecer pela gentileza do seu livro. E veja só, né? Como eu disse, não é só sobre cibersegurança. O título do livro é Ópera e Ação Empresarial, a musicalidade dos processos corporativos. Então eu queria saber, Zé Luiz, de que maneira que você entende que essa bagagem multidisciplinar, de alguma maneira, influencia a sua visão sobre tecnologia e segurança digital? Isso é interessante, né, Alan? Bem interessante isso que você está falando. Porque, na verdade, eu sou um generalista, né? E normalmente as pessoas gostam muito de falar com especialistas, né? E dentro desse mercado que a gente vive hoje, até pela minha formação, eu ser um generalista me preparou de diversas formas. Como eu falei para você lá atrás, nos anos 80, nos anos 90, a gente tinha que se virar com muitas coisas. Então, a gente não podia ser focado numa única estrutura ou numa única estratégia. E esse fato de eu ser generalista me fazia ser inconformado com as coisas. Eu precisava saber de mais coisas para inventar ou para criar uma estrutura para atender o mercado bancário no norte do país. Eu precisava conhecer pessoas, eu precisava desenvolver uma habilidade de relacionamento com as pessoas. Então eu fui fazer recursos humanos, né? Aí depois que eu fiz recursos humanos, eu precisava administrar melhor o negócio, porque estava em amplo crescimento. Eu fui fazer administração, isso me levou a fazer administração, me levou depois a fazer gestão financeira, porque eu tinha que tomar conta do negócio, e assim sucessivamente. Fiz linguística, né? E muito mais tecnologia, diversos treinamentos de tecnologia. Isso levou a gente, né, a ter essa visão multifacetária do negócio, né? Então, quando a gente começou a falar de cibersegurança, só para dar um exemplo, né? Cibersegurança, se a gente pensar quando é que começou o boom de cibersegurança, se eu fizer uma pergunta para os seus espectadores, você lembra do ano de 11 de setembro de 2001, todo mundo vai falar assim, as Torres Gêmeas. E se eu perguntar em 2011, será que alguém lembra do que aconteceu em 2011? Né? E eu vou falar para você, em 2011 começa a acontecer o desenvolvimento do negócio de cibersegurança. Por que eu estou te falando isso? Porque se a gente não perceber esse passado, se a gente não tiver uma visão multifacetária, você não consegue enxergar, às vezes, a oportunidade que está na sua frente. Mas o que aconteceu em 2011, né? Essa pergunta eu ia te perguntar se você não falasse. Que eu deixei no ar, né? Em 2011 aparece um sujeito falando assim, olha, tem uma empresa americana chamada NSA que está fuçando os seus dados e os dados das empresas. Opa, como assim, né? 2011, como assim apareceu essa pergunta? E a gente conheceu um cara que... sabe que eu fiquei pensando assim, isso não deve ser verdade na época que eu li essas coisas, né? A gente leu. E a gente conheceu um cara, um magrinho, né, de óculos, você lembra dele? Joseph Snowden. Aparece o Snowden e fala assim, cara, todo mundo está fuçando o dado de todo mundo. O mundo parou um pouco. É verdade. Né? Todo mundo parou e começou a olhar, a Microsoft começou a ter ações, a Google começou a ter ações, todo mundo fala assim, não pode mexer nos dados das pessoas, não pode saber o que eu estou fazendo no governo americano. Isso começou uma discussão. E aí em 2017 esse negócio continua. A gente não está falando nada de negócio aqui, a gente está falando de condições socioeconômicas, né? Aí em 2017 acontece outro fato.
né, que as pessoas agora já vão começar a relacionar um pouco mais com cibersegurança. Mas antes desse fato, isso acontece mais ou menos em maio, um repórter do New York Times fala assim, olha, os Estados Unidos estão sabotando o lançamento de míssil da Coreia do Norte com uma guerra eletrônica. Eu lembro de ler isso no jornal. Eu falei, guerra eletrônica? Guerra eletrônica? Isso é alguma coisa, né? Eu vou atacar o exército do outro cara com alguma coisa. E ninguém sabia disso. Mas se você lembrar bem, se você fizer um esforço na sua memória, você vai lembrar de um teste de míssil da Coreia do Norte, que o míssil sobe, dá umas voltas e cai. Faz um esforço de memória. Você lembra disso? Claro. Isso virou piada isso, né? Isso virou piada. Foi em abril. E aí saiu uma outra reportagem falando a respeito de que isso foi uma ação americana para atrasar o desenvolvimento nuclear da Coreia do Norte. E em maio, isso aconteceu em abril, e em maio de 2017, amanhece Londres, né, saindo do fog, e de repente o Hospital São Bartolomeu fala assim, não dá para fazer nada, nenhuma cirurgia pode ser feita, eu não consigo fazer nenhum atendimento, que todos os meus sistemas estão parados. 2017, o mundo quer chorar naquele momento, né? Só fazendo um trocadilho. Tava louco para fazer esse trocadilho, né? E a gente conhece o WannaCry. O WannaCry é um desenvolvimento da Coreia do Norte e a gente não está relacionando com o 2001. Mas esse relacionamento é direto, né? É uma represália da Coreia do Norte, fala assim, você vai me atacar, eu vou te atacar, né? E aí quando acontece o WannaCry, você começa a vender, nunca se vendeu tanta segurança, eu nunca consegui vender tanta segurança, e a gente passa a ser inserido nesse mundo. Olha, eu estou falando isso tudo aqui porque nós estávamos falando assim, como é que a sua carreira multifacetada. Sua carreira multifacetada te ajuda. Me ajuda desse jeito, né? Me ajuda a ter essas visões que, quem sabe, se eu fosse um especialista, eu não tinha percebido isso, né? Essa história que eu estou te contando aqui, você pode achar ela, mas não dessa forma, né? Porque isso você vai juntando fatos. Você vai conectando coisas. Né? Você vai conectando coisas e você fala assim, o cara tem razão, é isso mesmo que aconteceu. Essa é a minha visão dos fatos, né? E eu acho que isso está tudo orquestrado. Então, quando você é um multifacetário, você começa a perceber sinais do mercado aonde ainda as pessoas não viram, né? Posso falar uma outra coisa que eu estava comentando com a tua equipe ali, que você está de parabéns, você faz um monte de podcast desse, deve ser difícil você achar pessoas para vir conversar aqui. E eu estava falando assim, eu lembro que tinha uma época que as empresas formavam os evangelizadores. Perfeito. Hoje está difícil. Eu fui num evento agora de IoT, né? E entrei, estava tendo 2 eventos, um evento de inteligência artificial e um evento de IoT. Eu não quero nem entrar no fato de inteligência artificial, de retorno de inteligência artificial. Mas o retorno de IoT é 30%, 35%. E estava vazio esse evento. Estava vazio ela. Né? Quer dizer, para a minha expectativa estava vazio. Não sei se é sempre assim. Mas eu fiquei pensando assim, quem são os grandes evangelizadores de IoT hoje, ou de OT hoje? Eu fiquei pensando assim, quem que eu sigo? Quem que você trouxe aqui para falar de OT ou IoT ou segurança em IoT? A gente tem pouca gente. Tem poucas referências, é Tem verdade. poucas referências, né? E a gente às vezes não está percebendo esse universo para que o mundo está seguindo de interconexão de coisas. Né? A gente está vendo coisas muito bobas. Não adianta eu falar que a geladeira de casa vai falar se falta leite. Não é assim que a gente vai ganhar dinheiro. Mas está acontecendo algumas coisas que a gente precisa olhar. Então, quem sabe essas pessoas estão se aposentando, estão parando, né?
não estão seguindo, mas hoje eu acho que falta um pouco a gente sair dos especialistas e ir para os generalistas. Eu acho que falta um pouco dessa questão de generalismo no mundo, né? Igual um médico de família, né? Então essa que questão era uma coisa fantástica, né? O médico de família te conhecia, acompanhava a sua vida, sabia quem você era, a sua família, as suas particularidades. Hoje isso sabia se você tinha problema de coração, de coluna, de bicho de pé, não é? E ele não era um especialista de bicho de pé. Perfeito. Né? Então, eu acho que falta um pouco disso nesse nosso universo. A gente está tão atento a buscar especialistas que a gente esquece da condição de generalista e como é importante você ter generalistas na sua equipe. Você acha que as empresas estão enxergando isso, Zé Luiz? Porque isso é um ponto que faz muito sentido, a tua reflexão para mim. E eu tenho percebido que, principalmente quando a gente fala de cibersegurança, tem havido uma espécie de cada vez mais concentração e área específica. Não, tem o cara do Blue Team, só faz aquilo, tem o cara do Red Team, tem o cara que é especialista em inteligência de ameaça, tem o outro especialista. Como é que a gente resolve essa equação aí? A gente não pode ter todo mundo generalista, assim como a gente não pode ter todo mundo especialistas. O que eu acho é que a gente está dando um valor exagerado para o especialista, né? E a gente está esquecendo daquele cara que conhece de marketing, que é capaz de falar de marketing, que é capaz de falar de formação de equipe, que é capaz de falar a respeito de cibersegurança, como é capaz de falar de data center, como é capaz de falar de IoT. A gente às vezes não está valorizando esse cara, porque a gente não tem como medir isso, Alan. Né? Como é que você mede multiconhecimento? Né? Como é que você valoriza multiconhecimento? Então essa é uma discussão que às vezes a gente tem. E a gente não está mais formando pessoas assim. Eu acho que esse é o grande problema. Eu estava numa conversa dessa agora, me aproximando da universidade. Eu sempre vou para Santa Rita do Sapucaí. Tem um evento lá em Santa Rita do Sapucaí chamado Hacktown. Vocês já foram lá falar? Você já foi? Eu nunca fui, mas eu conheço o evento, conheço bem Santa Rita, inclusive. Então, é importante a gente ir lá falar. Eu tive com o diretor lá da escola técnica e a gente está tentando fazer essa aproximação. E a gente precisa falar um pouco disso também na universidade, né? Para a gente estimular as pessoas a buscarem novos caminhos também, a lerem mais, a participarem mais de outras estruturas, né? A gente vem perdendo a capacidade de ler, né? É impressionante. A gente vem perdendo a capacidade de pensar, né? Quando a gente perde a capacidade de ler e de raciocinar e ter pensamento crítico. E a gente tem que devolver isso para as pessoas, principalmente para a geração mais jovem que está vindo por aqui. E eu acho que isso tem que começar pela universidade, tem que começar nas nossas empresas, de a gente estimular mais esse tipo de generalismo, né? De fazer com que as pessoas conheçam mais coisas, senão a gente vai realmente ficar muito, muito engessado. Interessante. Bom, eu vou puxar a gente agora aqui de volta para o setor de telecomunicações. Eu tinha certeza que esse papo ia girar por um monte de temas acessórios aqui, mas a gente vai indo e vindo e a gente vai ajustando. Eu queria que você explicasse para a gente, Zé Luiz, para quem está nos assistindo, né? Por que o setor de telecomunicações está dentro daquilo que a gente chama de infraestrutura crítica, né? E além disso, que tipos de ataques são mais comuns contra as operadoras hoje em dia? Porque hoje você acabou de dar um exemplo aí da Coreia do Norte, né? Hoje esse hacktivismo ele está um negócio assustador. E a gente sabe que tem ataques sendo orquestrados contra infraestruturas críticas mundo afora. Como é que você está vendo isso? O fato de a gente ser infraestrutura crítica, né? Telecomunicação é infraestrutura crítica, assim como hospitais são infraestrutura crítica, se a gente pensar bem, ou sistema de água, de luz. O fato de a gente ser infraestrutura crítica significa que um ataque nos nossos sistemas causa prejuízos em todo o ecossistema em volta desse tipo de coisa, né? É catastrófico. É catastrófico. Mas se a gente pensar, por um lado, dentro de um país como o Brasil, que a gente não tem muito envolvimento em guerras ou envolvimentos geopolíticos, problemas geopolíticos, não existe
uma grande intensidade de ataques nesses nossos sistemas. O sistema de telecomunicação, segundo um dado agora da IBM, uma pesquisa do ano de 2024 da IBM, é 4% do ataque. Não significa que isso seja pouco. 4% é bastante, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, o sistema de telecomunicação precisa estar atento, como todas as outras empresas precisam estar atentos. A atenção que a gente tem não é muito diferente da atenção que vocês têm que dar para a estrutura interna de segurança Perfeito. de vocês. Obviamente que se eu for atacado, o meu ecossistema vai ser muito mais prejudicado. Perfeito. Mas quando a gente pensa na questão de infraestrutura crítica, né? Eu tinha um dado aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui ainda. Eu não estou achando aqui, não deve estar aqui nessa apresentação que eu peguei aqui. Mas as estruturas críticas dos Estados Unidos, elas sofrem uma dimensão de ataque de mais de 20%. Eu falei 4%, eles são mais de 20%. Eles estão sendo atacados por vírus ou por soluções muito mais complexas do que as que a gente é atacado. Hoje os ataques em cibersegurança não são muito diferentes dos ataques das outras empresas. Tem ataques de ransomware, ataques de DDoS, ataques mais comuns e a gente obviamente tem que proteger. Qual é o grande perigo das empresas como a nossa de telecomunicação? Se você pensar numa empresa de telecomunicação no Brasil, você vai ver que a gente tem de soluções legadas ainda. Você sai de São Paulo, Rio, São Paulo, você começa a entrar no interior, os seus sinais o sinal já começa a ficar ruim. Então você tem uma infraestrutura legada que não dá para você trocar Perfeito. de uma hora para outra. Então essa estrutura legada, ela é complexa, ela pode ser um vetor de ataque potencial. Além de você ter muita estrutura legada, você tem uma quantidade de equipamentos muito grande. Então, a sua superfície de ataque é muito grande. Então, você tem que proteger uma estrutura legada e uma grande quantidade, né, de equipamentos. Como é que você faz isso? Muito provavelmente a sua pergunta está em direção a isso. Como é que você faz isso, Zé? Que eu falo para você assim... Eu sempre gostei de processo, né? Então, a coisa mais importante que a gente tem... A musicalidade dos processos corporativos. Exatamente. Aliás, tem nesse livro, quando eu falo de processo, eu falo da figura do barbeiro de Sevilha, né? Fígaro Fi, Fígaro Cá, Fígaro Li. Por quê? Porque o processo tem que ser ágil. Né? Para mim proteger essa grande quantidade, eu tenho que ter um processo ágil. Então, eu tenho, primeiro, que escolher os melhores frameworks que eu vou usar. A partir do momento que eu escolho esses melhores frameworks, eu tenho que fazer com que as pessoas entendam a respeito desse framework. Uhum. E a partir daí eu tenho que aplicar regras e políticas para que eu possa fazer com que esse framework tenha essa agilidade do barbeiro de Sevilha. Né? Eu tenho que ter essa agilidade, eu tenho que fazer com que isso funcione de maneira rápida. Perfeito. Então, proteger um sistema legado que precisa ser trocado em algum momento, né? Tem lugar que a gente tem 2G e a gente vai falar de 6G uma hora. Né? Então, se você pensar na dimensão do Brasil, eu tenho um sistema legado que precisa ser protegido. E eu tenho uma quantidade de equipamentos espalhados que são muito grandes. Então, o proteger é aí. Uma outra coisa que a gente tem investido mais, além de ter investido, os nossos CISOs têm um trabalho gigantesco em cima disso, é em a gente ter uma estrutura de defesa muito fortalecida. Né? Então, eu tenho que ter um SOC bastante grande, o meu SOC é muito grande, né? Eu tenho mais de 250 pessoas no meu SOC, tem um SOC em São Paulo, um SOC no Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa estrutura de proteção muito grande. A gente faz muito investimento em CIEM, em SOAR, em UEBA,
em ferramentas de gestão de SOC e em capacitação, além de treinamentos para todas as equipes. Então, o segredo, na verdade, é você ter processos bem montados, né? Ter ferramentas boas, ter pessoas competentes para fazer isso. Não é muito diferente disso. Às vezes eu costumo falar, né? Caldo de galinha às vezes não dá certo, né, Ana? Mas ou é porque faltou componente ou é porque, né, o cozinheiro não sabia fazer. Mas se você tiver uma receita de caldo de galinha e fizer direitinho... É difícil errar, né? É difícil errar, né? Então é mais ou menos isso. Tá certo. E como é que você até tangenciou aí, eu percebi que você até comentou, eu não vou falar disso agora, mas você tangenciou a questão de inteligência artificial, né? Como é que você acha que a IA cai dentro desse contexto, né? Porque ela é utilizada tanto por um lado quanto pelo outro. Qual que é a tua visão sobre isso? A IA é uma ferramenta interessante em que a gente tem que falar, né? Sempre quando a gente fala da IA, a gente fala da dualidade da IA, né? Então a gente tem que falar da dualidade da IA, todo mundo está falando da dualidade da IA, que assim, se por um lado eu tenho o uso da ferramenta para melhorar os meus processos, para me ajudar a verificar as minhas falhas, os meus problemas, por um outro lado eu tenho a IA ajudando os cybercriminosos a me atacar. Então, falar de IA é uma questão... O que eu estava falando, a parte ali, que eu falei dos investimentos, né? De IoT e IA, que eu separei a parte ali, agora vou ter que explicar isso. É que assim, é muito difícil você ver o retorno do investimento de IA, né? Muita empresa está fazendo muito investimento e às vezes as empresas não têm na cabeça o que ela quer conseguir com a IA e esse investimento não está dando aquele retorno que ele queria. Eu tenho visto vários artigos falando exatamente isso. Então eu tenho um professor da USP, que é um amigo da USP, eu vi ele escrevendo um artigo, chama-se Arbix, o nome dele é Arbix, parece o cara do Asterix lá, né? Glauco Arbix é o nome dele. Se você entrar no jornal da USP, você encontra os artigos dele lá. Ele fala que o retorno está menos de 5%, né? Caramba! Ele fala que o retorno está menos de 5%, o Glauco Arbix da USP, não sou eu que estou falando. Perfeito. E quando você olha de IoT, está 35%. Por isso que eu falei para você que eu vou numa feira e tem, sei lá, centenas de pessoas num lugar que dá 5% de investimento... E 5 pessoas na feira que dá 35% de investimento, né? Então, por isso que eu falei assim, não vou entrar nesse mérito ali. Que virou moda, né? É o hype da IA e todo mundo quer dizer que tem IA, né? Exatamente. Eu tenho uma frase que eu gosto que é a seguinte, né? IA, eu usava isso para inovação, quando inovação virou moda, porque era mais ou menos a mesma coisa. Todo mundo falava, inovação, você ia ver o resultado, tinha muito pouco. IA está passando por esse momento também, né? Uma coisa meio sexo na adolescência. Todo mundo fala, mas ninguém faz. Exato. E quem faz está fazendo mais ou menos, está fazendo errado. Boa, essa é boa. Então, mas voltando para o IA, eu acho que é importante a gente ter realmente essas ferramentas de IA dentro da cibersegurança. Eu estava tentando achar aqui, mas eu acabei não trazendo essa apresentação. Eu fiz uma apresentação outro dia sobre IA. E a IBM fala o seguinte, que todo mundo que está investindo em infraestrutura de segurança, IA em infraestrutura de segurança, está tendo um retorno de pelo menos 2,2 milhões de dólares a menos por ataque. Então, você faz uma economia de 2,2 milhões de dólares por ataque, segundo a último dado da IBM. Tá. Então, esse é um investimento interessante para se fazer, né? E outra coisa, a gente está falando desse investimento de dinheiro, mas eu poderia estar falando de um investimento de tempo, um investimento de recurso, um investimento de gente. Por exemplo, a gente usa IA no nosso SOC porque é muito interessante. Hoje, se eu tiver de madrugada, eu não tiver com aquele super especialista e está tendo uma luzinha piscando, né, no meu sistema, um especialista que não é o sênior, ele pode entrar ali e fazer algumas perguntas para a generativa. Ele vai usar a linguagem normal, né? O que está acontecendo? E a ferramenta de IA vai me falar
ou vai falar a ele, olha, isso é um possível ataque, assim, as medidas que você tem que tomar são essas, os caminhos que você tem que tomar são esses, isso está acontecendo, mostra os relatórios, mostra os comparativos e faz com que esse cara possa tomar uma ação emergencial antes que aquilo vire realmente um problema. Perfeito. Né? Então, isso me ajuda no sentido de que eu não preciso ter todos aqueles... A gente está falando do especialista, né? Aquele especialista naquele segmento que estava ali de madrugada, ele não estava. Esse cara que estava aqui, com o uso da IA, ele consegue tomar as ações corretas. Né? Então, isso é importante, é interessante de a gente ter. Então, a IA é importante. A IA vai trazer o outro lado, né? Hoje, quando a gente vê os ataques, está falando o seguinte, que 60% das pessoas que olham um phishing feito por IA estão caindo nesse phishing. Né? Então, o que acontece com a IA? Acontece que ela torna mais verdadeira algumas coisas que antes eram... Você olhava e eram grosseiras, né? Então hoje, quando o cara faz um phishing usando as ferramentas de IA, ele se torna muito mais fácil das pessoas. Autêntico. A palavra que eu estava buscando era essa, Alan. Obrigado. Então ele dá mais autenticidade às coisas, né? Então esse é um problema que a gente vai ter que enfrentar. Como é que eu enfrento esse tipo de coisa, né? Essa é uma atenção que vai além de eu ter uma contrapartida de IA. Eu tenho que começar a mostrar às pessoas que determinadas coisas que estão aparecendo para ele no e-mail dele, ele tem que começar a prestar mais atenção. Então a gente tem que começar a educar mais as pessoas a partir desse tipo de coisa. Os ataques, né, usando voz ou usando imagem, passam a ser mais verdadeiro. As pessoas vão ter que começar a tomar determinadas ações. E o que a gente faria para fazer isso? Volta para o processo. Né? Aí eu tenho que voltar para o processo. Gira e sempre volta para o mesmo lugar. Volta... processo e pessoas, né? A gente tem que voltar para o processo. Porque se o cara está tendo uma ação em cima dele, eu costumo falar assim, voltando a falar... Podia até falar da infraestrutura lá, mas só me veio na cabeça agora. Se você pensar o seguinte, um hacker profissional, ele não vai atacar a ISH, ele não vai atacar a Claro. Não é que ele não vai atacar, ele até pode atacar, mas o cara está em busca de dinheiro. Lógico, é mais né? fácil Ele atacar. Fala assim, esse cara está cheio de proteção, então ele vai perder muito tempo. Ele vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho, e ele não quer tanto trabalho, ele vai atacar pessoas, né? Porque a gente está vendo que a maioria dos ataques que estão acontecendo são por problema de gestão de identidade, de credencial. Você está acompanhando, a gente está acompanhando. Então é mais fácil ele atacar pessoas. Então as pessoas estão sendo mais assediadas. Então a gente tem que começar a definir muito bem a questão do processo. O que cada um pode fazer, o que cada um não pode fazer. A gente tem que voltar muito para o Zero Trust. Às vezes eu tenho um pouco de medo, né, com essas questões de modismo. Assim como a gente estava falando, assim, Zero Trust tem uma hora que todo mundo fala de Zero Trust, agora ninguém mais fala de Zero Trust. Então ele caiu de moda. Hype, pau, e aí sobe. Mas não é, né? Não deveria ser assim. Zero Trust era uma coisa para ser levada mais a sério, né? Eu brinco, né? Lembra do Raul? Tem que ser selado, carimbado, rotulado, avaliado se quiser voar. É isso aí. Não era? Então, a gente tem que usar um pouco do Raul quando a gente fala a respeito de Zero Trust. Porque tem que ter, para viajar por esse planeta, tem que ter o meu carimbo dizendo sim. Se não tiver o meu carimbo dizendo sim, é não. Né? É uma então, boa analogia. A gente tem que voltar a isso. A IA está tornando as coisas muito reais. Né? E as pessoas vão cair nesse golpe. Elas não têm como não cair nesse golpe. Né? Então você recebe um boleto e o boleto é perfeito, são seus dados. Eu contei isso num episódio anterior aqui.
Bom, eu sou um profissional de cibersegurança e falo de cibersegurança em casa 24 horas por dia. Minha mulher, um dia, algumas semanas, caiu num negócio desse. Ela acordou de manhã, pegou o celular meio sonolenta, olhou lá, tem que pagar aqui uma taxa do produto seu que está retido lá no correio, que veio importado, não sei o quê. Ela olhou aquilo e falou, putz, a vida, estou esperando o mesmo negócio e tal, clicou. E assim, os dados eram todos os dados dela, o CPF dela, o nome dela, o endereço dela, tudo perfeito, tudo perfeito. Aí quando ela deu pagar, ainda bem era 40 e poucos reais, a hora que ela clicou em pagar, ela, aí caiu a ficha, né? E ela viu que caiu num golpe, enfim, perdeu lá os 40 reais. Mas é o que você falou, é muito perfeito. É muito perfeito. E a gente tem que voltar para o processo. Por isso que eu falo, tem que voltar. Não tem muito o que fazer. Mas você tem que falar assim, o que você pode fazer e o que você não pode fazer. Né? Raul neles, né? Plucti-placti-zum, não vai a lugar nenhum. Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui sobre regulamentação. Como a gente está falando do setor de telecom, é um setor de infraestrutura crítica, como a gente já comentou, e esse setor seguramente está sujeito à regulamentação de segurança cibernética da Anatel, né, que define lá os requisitos para a proteção de redes e equipamentos. Considerando isso, primeiro, isso mais ajuda, mais atrapalha, nem uma coisa nem outra, todas essas regulamentações, e como é que isso se conecta com a LGPD? Trouxe alguma mudança nesse sentido? Como é que é isso? LGPD trouxe mudança para todo mundo, né? Não foi só para o setor de telecomunicação, né? LGPD trouxe mudança para todo mundo. A Anatel também, né? Se a gente falar de regulamentação, a Anatel também traz mudanças constantes. E o que a gente tem que separar um pouquinho, que às vezes eu falo para as pessoas, é que regulamentação não é burocracia, não é burocracia como as pessoas costumam falar. As pessoas às vezes torcem o nariz quando você fala de regulamentação. Né? A Microsoft tem um documento que fala que 98% dos ataques poderiam ser evitados por medidas de sanitização, atualização de antivírus, você ter uma solução de EDR, você ter uma proteção de e-mail, coisas básicas que as empresas deveriam cuidar. 98%, segundo a Microsoft, resolveria esses problemas. Então a gente ter um órgão fiscalizador falando o que você tem que fazer, em vez de você achar que isso é ruim, você deveria falar assim, graças a Deus, mamma mia, temos um órgão que está nos regulando e está falando o que eu tenho que fazer para ser protegido. Então, quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando de estruturas que estão querendo ajudar. A gente, voltando a falar de a gente começa a discutir regulamentação, porque se você não tiver regulamentação, cada um pode fazer o que quiser. E se cada um fizer o que quiser, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então você tem que ter regulamentos, né? E todo mundo tem regulamentos, né? A Anatel fala de regulamento para uma empresa de telecom e fala de regulamento para uma empresa como a SH, né? Mas o banco tem o regulamento, o Banco Central, né? O BC tem regulamento para bancos, né? Se a gente pensar em regulamento, está se criando regulamentos diariamente. A gente viu agora, acho que foi em janeiro, fevereiro, a Europa lançou um regulamento para os bancos, né? Que é o DORA, né? Então o DORA é um regulamento para os bancos que foi criado na Europa. Eu não tenho dúvida que isso vai chegar aqui. Vai se espalhar. Né? E uma coisa que é interessante lá no DORA é que além de você ter todas as questões de proteção, de segurança, ele fala que você tem que compartilhar as suas estratégias de segurança com os outros bancos. Com a comunidade. Né? Com a comunidade que está aqui. E esse é um negócio que a DORA, a regulamentação da DORA, está falando assim, olha, vocês têm que começar a dividir os seus conhecimentos. E divisão de conhecimento é algo que a gente faz pouco no Brasil, principalmente em cibersegurança. A gente foi criado a não falar de cibersegurança com ninguém. Porque se você falar, você está revelando sua estratégia. Você está revelando sua estratégia e você pode estar revelando
problemas, né? Que vai facilitar os atacantes. A gente foi criado assim. Né? Não é culpa minha e nem sua, né? É uma culpa do sistema. Mas, felizmente, essas coisas começam a mudar hoje no Brasil. As pessoas estão se reunindo mais em grupo, as pessoas estão trocando mais informações. Né? Seja por comunidades, as comunidades bancárias, por exemplo, seja a comunidade de indústria, a gente está olhando esse tipo de coisa. Alguns segmentos estão mais à frente. E quando a gente fala de regulamentação, eu falo para você assim, olha, a Anatel, ela está atenta a isso. É importante a gente escutar a Anatel. A Anatel é presente, a Anatel está sempre ali. Se olhar o Banco Central, a Febraban, esses caras estão presentes, esses caras estão latentes. Se eu te perguntar da ANAC, aviação. Eu vou me abster de fazer comentário. Principalmente pelos movimentos recentes, né, em termos de direção, de ANAC e tudo mais. Não é isso? Então, cara, a gente está voando nesses aviões. Né? Tem essa regulamentação. Então, quando a gente pensa em regulamentação de LGPD, Anatel, Banco Central, Febraban, etc., é graças a Deus. A gente tem essa regulamentação, porque isso está nos ajudando a crescer. Isso nos ajudou a crescer. Cara, eu olho dentro da Claro, a gente tem uma diretoria gigantesca de LGPD. A gente tem estruturas de escritório de projetos para olhar tudo que eu vou lançar de produto de cibersegurança. Né? Por causa da grande quantidade de dados que a gente tem. Então isso me dá segurança. Perfeito. Então eu vou lançar alguma coisa, cara, se os caras aprovaram... Ok, eu estou tranquilo com aquilo ali. Posso até falar assim, puta, mas os caras vão implicar comigo se eu fizer isso. E aí, se eu botar a mão na cabeça de novo, eu tenho que falar assim, cara, esses caras têm que me ajudar nisso aqui. Porque se der um problema depois, esse negócio vai dar ruim para o meu lado, né? Então a gente tem que olhar. Por isso que eu sempre falo esse negócio assim, não é nada contra a ANAC ou qualquer outra coisa assim, mas, cara... A gente tem que começar a pensar nisso de regulamentação. E o como é bom a gente ter LGPD, a Anatel, todo mundo em cima da gente. Isso dá tranquilidade, né? Da sustentação. Eu penso assim, né? Tá certo. Zé Luiz, e o 6G? A gente nem adotou ainda o tal do 5G, esse negócio ainda está engatinhando no Brasil, a gente já está falando de 6G, pô. 6G, né? A verdade é que isso é um mistério, né? Para a maioria das pessoas. Confesso que até para mim ainda é um pouco misterioso. Então. Queria saber de você, o cara que está nesse meio aí, né? O que será que o 6G vai trazer de novidade? Será que vem alguma mudança significativa? Vamos pensar em inovação. Você falou de inovação, né? Inovação é um negócio interessante de a gente pensar. Mas vamos pensar em inovação. Eu sei que nos anos 80 você devia ter 18 anos, mas a gente... Exatamente 18 anos, em 1980. Então, a gente... Não, em 1990, eu nasci em 72. Tô falhando nas contas. Mas é isso aí, na década de 80 eu estava por aí. Então, quando a gente estava nos anos 80, a gente tinha 1G. O que era 1G? A gente falava no telefone, né? 1G você pegava o telefone e falava. 10 anos depois, nos anos 90, a gente tinha 2G. 2G era legal. Você tinha mobilidade e você mandava mensagem de SMS. Né? E eu tenho muita gente, tinha amigo que ganha muito dinheiro montando estrutura de SMS para pensar. Se você pensar que agora, assim, cara, ninguém mais usa SMS, né? Quem que manda SMS para quem? Quem usa SMS hoje? Mas naquela época você podia mandar mensagem para todos os seus clientes, né? Uma mensagem rápida que chegava no endereço correto. Então nós estamos falando dos anos 90. Então, 80, 90, 2000. 2000 a gente vai para o 3G. 3G já era legal. Além da mobilidade, a gente já podia ter... Conseguia consumir mais informação. Consumia mais informação, mas a gente já podia falar. Né? Nos anos 90, quem estava vendendo
tecnologia, falava assim, cara, eu vou vender videoconferência. Cara, você vendia videoconferência. Você pegava essa sala aqui, ó, botava aquelas televisão no tamanho da parede, não era para você ter, era aquela sala redonda. Quem proporcionou isso, né, foi a tecnologia 3G. Depois a gente foi para o 4G. 4G, em 2010, né? 4G já proporcionava você a fazer jogos, já proporcionava você uma velocidade muito maior, você trabalhar em soluções muito maiores. Os negócios já começaram a se encaminhar. Perdão, Alan. Imagina. É que eu falo muito, então já começavam a se encaminhar para outras soluções. Então, em 2010. Em 2020, veja que a gente está dando salto. De 10 em 10 anos. De 10 em 10 anos. Saltos, né? de década. Saltos de década. Então, em 2020, a gente começou a falar de 5G. Então, o 5G começa a proporcionar uma maior velocidade. A gente já começou a falar de IoT na agricultura. A gente já começou a falar de carros que dirigem sozinho. A gente já começou a falar desse tipo de coisa. Então, se a gente fizer essa mesma relação, nós estamos em 2025, até 2030, nós vamos ter 6G. O que vai proporcionar o 6G para a gente? 6G é a ultra velocidade que vem com... Eu estou sendo simplista aqui, Perfeito, né? Não estou entrando em detalhes técnicos. A ideia é essa mesmo, é para a gente ter essa tua visão assim, de aplicação prática. Que para que isso vai causar. Para que a gente pense nesse tipo de coisa. Então, você imagina que com o 6G, eu poderia ter a internet tátil. Né? Como é que é isso? Você lembra daquele filme do Jogador Número 1, Sim. que é do Steven Spielberg? Sim. Que o cara veste uma roupa e Sim. ele toma Sim. tranco, né? Toma soco, Aham. ele sente Aham. aquilo lá e ele tá na internet. Ele não é real aqui. Aham. Mas para um médico, né, com uma luva específica, a internet tátil do 6G, ele já poderia estar sentindo a pele do paciente. Ele já poderia começar a fazer cirurgias e começar a fazer atuações à distância, não como ele faz hoje. Entendi. Hoje ele já faz, mas lá ele vai ter a possibilidade do tátil, né? Com a capacidade do 6G. Uma outra coisa que vai ser interessante no 6G é que eu poderia estar sentado aqui holograficamente falando com você, né? Então, essa velocidade do 6G já vai me permitir esse uso de holografia e não preciso mais da tela de televisão, né? Eu posso estar aqui conversando holograficamente com você. Então, isso tudo está acontecendo e vai acontecer até 2030. Perfeito. Agora, o que a gente tem que pensar, o que eu tenho que pensar como claro, você tem que pensar como ESH, é o que isso traz para a gente. Agora vamos voltar no generalista, né? Por que isso é importante? Né? Isso não é importante a tecnologia. Eu acho que a questão da tecnologia ela vai acontecer. Né? Isso já estava previsto. Klaus Schubert fala isso no livro A Quarta Revolução Industrial. Né? Ele falava assim, vai vir uma revolução nunca vista antes, proporcionada pela velocidade das redes, pelas nuvens, pela inteligência artificial. Não é isso? Ele falava isso. O mundo vai passar a se comportar como ele nunca se comportou antes. Né? Um livro escrito há 12, 14 anos atrás. Né? Então, quando o Klaus Schubert está falando isso, ele está falando assim, que a gente começa a chegar agora, a gente ainda não viu a indústria 4.0 funcionando. Plenamente, né? A gente vai começar a ver a partir de velocidades maiores. Perfeito. Até porque, para a inteligência artificial, a gente precisa de um número gigantesco de dados. Né? A gente ainda não tem essa quantidade de dados para se tomar determinadas ações. Então, isso vai acontecer, não está acontecendo ainda. Mas o que eu estou querendo falar é o seguinte... para as nossas empresas, o importante é que caminho está se tomando. Está se tomando um caminho de tecnologia, mas não é tecnologia voltada para a tecnologia, é uma tecnologia voltada para o negócio. Se a gente não tirar
proveito disso, né? Se a gente não for inteligente para falar assim, cara, por que o cara vai comprar esse tipo de tecnologia? Porque ele vai ganhar dinheiro. Por que ele vai ganhar dinheiro com essa tecnologia, né? Então, porque ele vai achar um caminho que a gente ainda não imaginou, mas para usar essa tecnologia. Esse caminho vai ser para o bem ou vai ser para o mal, né? Porque assim com inteligência artificial, foi assim com o avião, né? A gente já leu sobre Santos Dumont, tá depressivo, né? Porque ele nunca imaginou que a máquina voadora que ele tinha desenvolvido ia ser usada para matar pessoas na Primeira Guerra Mundial. E vai ser assim com a tecnologia. Agora, o que é importante para mim e para você, para os espectadores que gostam de cibersegurança? O que o cara está comprando nisso aqui, né? Ele não está comprando a velocidade, ele está comprando a segurança de ter uma tecnologia disponível para que ele possa criar o seu próprio negócio. Olha o que eu estou falando. Está comprando a segurança de uma tecnologia disponível para criar o seu próprio negócio. Então, segurança ou cibersegurança vai ser cada vez mais a pedra fundamental que vai amparar o crescimento das empresas. Né? Sem esse tipo de solução de segurança, não dá para se ter IoT, não dá para se ter inteligência, não dá para se ter ferramentas de velocidade em telecomunicação. Então é mais ou menos por aí. E aí a gente vai ter, quem sabe, sacramentado aquele desejo do security by design, né? Exato. Tá certo. Luiz, o papo foi maravilhoso, o tempo voou. A gente podia ficar aqui mais algumas horas falando disso, mas aí a gente ia virar concorrente do Flow lá do Igor, que faz aqueles podcasts de 3 horas e tal. Mas com certeza a gente teria muito assunto para tratar ainda, principalmente pela tua amplitude e diversidade de conhecimentos, né? Então eu quero te agradecer. Obrigado. E antes da gente encerrar, deixar o microfone à sua disposição para uma última mensagem, onde é que as pessoas podem te encontrar e assim por diante. Bom, primeiro, Alan, obrigado, foi um prazer estar aqui. Já acabou o tempo? Nós estamos falando há 50 minutos. Não é possível. Eu falei para vocês, não pode chamar italiano. Eu falo para você que eu nem bebi nada, só tinha água nessa caneca. Eles acham que eu não vi, mas ele já tinha um vindo ali com cartazinho para sinalizar e tal. Eu estou controlando aqui o tempo. Bom, primeiro agradecer a você, foi um prazer estar aqui contigo. Vocês podem me achar no LinkedIn sim, eu vou estar agora no dia 2 na FutureCon, falando sobre cibersegurança, inovações em cibersegurança, das 9 às... eu não lembro. Das 9 às 11. No período da manhã. Vocês me acham lá no programa, eu vou estar lá na FutureCon falando um pouquinho mais sobre isso. E também estou no LinkedIn, estou olhando essas coisas aqui, maravilha. Vocês me encontram, tá? Muito obrigado, Alan. A gente aqui agradece e assim a gente chega ao final de mais um episódio do nosso Safe Talks. Como sempre digo, ficamos ansiosos por saber o que você achou, então comenta aí embaixo, fala bem, fala mal, critica, manda sugestão e manda sugestão de tema pra gente. É sempre muito importante contar com a contribuição de vocês pra gente fazer um podcast que cada vez mais possa entregar valor, tá bom? Se você gostou do episódio, curte, dá o joinha, compartilha com quem você acha que pode aproveitar esse conteúdo e fica com a gente que logo a gente retorna para mais um episódio com temas quentíssimos da área de tecnologia e cibersegurança. Um abraço e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.